O Jornal Câmera 1 com Rui Crespo está aqui hoje no consultório do Dr. Cláudio Paiva. Ele é um psicanalista e nós temos um tema importante que está acontecendo praticamente em todo o Brasil. Inclusive, aqui em Vitória, no Espírito Santo, tivemos um caso de uma mulher que abusou de uma criança de 13 anos. Muitas pessoas não sabem que a mulher também comete o crime de pedofilia. Vamos conversar hoje com um psicanalista que é uma pessoa especializada nesse assunto. Dr. Cláudio Paiva, primeiro é um prazer tê-lo no nosso programa Jornal Câmera 1 para prestar um esclarecimento à população. O que é pedofilia e se ela só acomete ao homem e em que proporção acomete também a mulher? Bom, partindo do princípio que a pedofilia é uma doença, né? Tanto que ela está no Código Civil, está como crime hediondo. Isso tem que ser muito bem colocado para a população. É um crime hediondo que não tem fiança, é inafiançável, e a pena é de 8 a 14 anos. Não tem esse negócio de progressão de pena, não, tem que cumprir pena mesmo. Mas a pedofilia, como você me perguntou, porque a gente fala assim, o pedófilo, a gente pensa que é masculino, né? A gente pensa que é o pedófilo, mas a pedofilia, ela não tem gênero, ela não tem sexo, acontece em toda a camada social. Não aparece muito a pedofilia feminina, porque ela é camuflada. Por exemplo, nós temos hoje, eu atendo aqui no consultório, meninos que foram, que a gente fala na roça, né, bulinados, né, foram se viciados por mulheres, pelas babás, e eles não falam para os pais, não falam com ninguém. Então cresce um menino totalmente sexuado, aquele menino que ele só quer fazer sexo, é masturbação, é filme pornô, se torna até um estuprador. Existe realmente uma linha muito forte, digo que 20% hoje dos casos de pedofilia está voltado para as mulheres. As mulheres também usam a pedofilia como uma forma de satisfazer a sexualidade. É uma fantasia, né? Eu fiz uma postagem no Facebook e pude ver que o tema tratado até pelos homens davam faziam a seguinte colocação: não, eu gostaria que fosse o meu filho. A quem dera se fosse eu. Parece que e algumas mulheres também faziam colocações de que não, hoje em dia as meninas de 13, 14 anos têm corpo de 20, 19 anos e os meninos também, com o problema da academia, esse troço todo. E isso não isenta ninguém do crime, não é verdade? É verdade. Olha, o grande problema também está na formação da nossa cultura. O mundo é machista. Não é o Brasil que é machista, não. A formação da humanidade é uma formação machista. Tá certo? Nós viemos de uma formação original machista. Primeiro Deus criou o homem, depois a mulher. E no passado acontece muito isso. As mães, elas induzem os filhos machos, né, a desenvolver a sexualidade de uma forma mais exacerbada. Como, por exemplo, na minha época, né, não é muito tempo atrás, as mães falam assim: prenda suas cabritas que o meu cabrito está solto. Isso quer dizer o quê? Meu filho, vai lá e pode pegar a quantidade de meninos que você quiser, porque mamãe garante. Então isso é uma forma de jogar o menino, o rapaz. Ela não fala assim, pode vir pegar minhas cabritas que a minha cabrita está solta. Não. Pode pegar, mamãe, prenda suas cabritas que o meu cabrito está solto. Então isso é uma forma de quê? De acentuar a sexualidade. A sexualidade ela foi exacerbada pela própria cultura nossa. Tá certo? Então, nós temos também essa visão e temos essa responsabilidade. Você vê, o homem falou o seguinte: eu queria que fosse o meu filho, porque aí é realmente demonstrar que o meu filho é macho. E a mulher também falou: não, hoje as crianças de 13 anos têm corpo de 19, de 20, tanto o homem quanto a mulher, hein? Não é crime. Mas não é corpo que nós estamos falando, estamos falando de mente. Olha só, esse menino quando saiu do carro, eu li a reportagem, acompanhei, inclusive fui até contactado aqui por alguns pais sobre isso, o menino saiu chorando. Ele foi induzido pela pobreza que ele é um menino de uma classe média baixa, baixíssima, conta aí nos autos que ela ofereceu R$ 1.500 para ele,
tá certo? Para fazer sexo com o menino. Chegou lá na hora do ato sexual, que o policial chegou, ela já estava nas preliminares, tanto que ela saiu do carro, né? Ela estava fazendo sexo oral com o menino, tá certo? E ela já saiu do carro enrolada numa toalha, quer dizer, já estava nua. Ela ia partir para os finalmente. Já ia acontecer o ato sexual ali, tá certo? O menino pode ter 13 anos, ele pode ter uma estrutura corpórea de um homem, os testículos já estão formados, já existe ejaculação, já existe um tamanho peniano também. Hoje você tem o tamanho peniano dessas crianças, né? Ele pode realmente desenvolver prematuramente o crescimento peniano. Então, realmente, é uma doença. É uma doença dela. E me perguntaram essa semana o seguinte, Rui, será que ela planejou agora? Não. O pedófilo, ele não planeja amanhã, ele já é pedófilo já há algum tempo atrás. É igual o suicida. O suicida, ele faz um esquema na cabeça dele de 4, 5 anos, ele vem planejando. Então, o pedófilo, ele planeja também. Ele tem o sentimento, ele começa vendo filmes infantis, ele começa, tá certo, a ter esse relacionamento infantil. Se for fazer uma análise profunda dela, eu tenho quase certeza que ela foi se viciada. Ela foi tocada quando criança e transformou isso aí numa doença agora, que é a pedofilia. Pelos estudos que eu tive o prazer de realizar, parece que existem alguns tipos de pedofilia, né? A pedofilia são 3 tipos, me parece, isso que você vai esclarecer, e que tem a pedofilia mais grave, né? O pedófilo mais grave, aquele que sequestra, estupra e acaba matando. Inclusive, nós tivemos uma conversa sobre isso. Eu queria que você esclarecesse a nossa população também sobre isso, e que a mulher também mata. Ela pode matar também, e às vezes com crimes até apavorantes, né? O pedófilo, ele tem algumas fases. A primeira fase é a fase mais branda, que ele tem prazer de ver uma criança tomando banho, ele tem prazer de dar banho na criança, passar talco, essas coisas todas. A segunda é a parte dos filmes, da erotização da criança, do sentimento dele em relação à criança. Então, ele entra nos canais de comunicação aí da mídia social, que está avassalador esse negócio, né? Ele entra, compra os filmes, entra no grupo. Tem grupos hoje de pedofilia, né? De pedofilia, que esses grupos ele fornece para você filmes. Aí em São Paulo foram presas 89 pessoas ontem. Isso. Sobre crime de pedofilia. Eu estava vendo na CBN agora e veio essa informação. 89 pessoas foram presas e pessoas de 18 até 65 anos. E eles têm um intercâmbio entre eles. Sim, eles têm até convenção entre eles. Eles têm uma convenção, eles se reúnem, faz igual os motoqueiros, são um grupo, é uma formação de grupo. Eles se identificam, tá certo, para que possam desenvolver essa necessidade da sexualidade infantil. A gente vale até lembrar que hoje não, já tem tempo, a Araceli foi sequestrada, estuprada e é uma referência nacional como o anti-estupro, né? Então, não significa que o estupro como diz bem o doutor Cláudio, é só do gênero masculino. E o que você poderia colocar em termos de prevenção para os pais? Veja bem, nos Estados Unidos, aquele treinador, quantas mulheres ele abusou, né, e deve ter estuprado. O que você gostaria de dizer para os pais? O primeiro fator importante que o pai tem que ter com seus filhos é comunicação. Ele tem que ter a confiança do filho e sempre estar perguntando. Filho chegou em casa, filha, como é que foi a escola hoje? Nós tivemos educação física lá, e como é que foi o professor? O professor foi lá tomar banho com a gente. Quer dizer, como com a criança de 6, 7, 10 anos, um camarada galalau vai tomar banho com ela. Então você tem que ficar ligado nos sintomas que apresentam uma menina ou um rapaz ou menino que foi se viciado por um pedófilo. Tá certo? Ele começa a se trancar dentro do quarto, ele não quer sair com a família quer almoçar, ele começa a chorar, ele tem alucinações noturnas, tá certo? Ele acorda gritando, ele acorda fazendo um monte de ações, ele se torna uma criança rebelde, ele começa a bater no outro coleguinha,
porque aquilo ali transcende a necessidade dele de agredir para poder compensar, é um processo de compensação. Eu agrido você, porque eu reflito de você, eu transfiro para você aquela pessoa que me fez mal. Então, o menino fica agressivo, fica choroso, não quer sair, a comunicação se tranca, tá certo? Quando ele vê alguma coisa na televisão que é voltada para esse tipo de... ele se fecha. Então, o pai e a mãe, ele não pode, já falei isso em certa ocasião, em entrevistas em algumas TVs, que o pai não pode transferir de maneira nenhuma a educação e a formação do caráter do seu filho. Não transfira para a escola, não transfira para a igreja, não transfira para a sociedade. A responsabilidade é sua, então você tem que ficar ligado. Espero que essa entrevista tenha esclarecido você. Eu agradeço. Jornal Câmera 1, com Rui Crespo, aqui com o Dr. Cláudio Paiva. Obrigado.